E avisar a todos que entraram agora que esse webinar ele vai ser gravado, portanto, quem não quiser que a imagem apareça no vídeo, pode, por favor, desligar a câmera. Agora já são 3:02, acho que podemos começar. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Borgert, sou consultora de sustentabilidade e B-Leader, ou seja, eu ajudo empresas no processo de certificação da B Corp. Eu tenho também muito gosto de contar com a presença da Rochelle Turner, especialista de impacto da Intrepid Travel e também co-chair da Travel by B Corp. Mais adiante, a Rochelle vai dividir conosco um pouco sobre a sua vasta experiência nesse setor e também sobre o processo de certificação e a sua visão sobre os impactos da certificação na prática para as empresas. Também aqui conosco temos a Bileb Portugal, que me ajudou a planear e a desenvolver esse webinar, estando representada pela sua diretora, Letícia de Casanova, e também pela Sara Rodrigues, que cuida da parte de Community Management. Para quem não está familiarizado ainda com a Belab e o movimento B Corp, eu vou entrar em detalhes mais à frente, mas apenas para esclarecer, a B Corp é um movimento global que reúne empresas comprometidas em gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A certificação B Corp ela é dada a empresas que passam por um processo de avaliação, que mede o seu desempenho em áreas como governança, impacto ambiental, responsabilidade social e transparência. A Belab, ela é uma rede global de organizações parceiras sem fins lucrativos que gerencia esse processo, definindo os padrões que são esperados das empresas. Sara, se você puder me ajudar a passar os slides, por favor, que eu não estou conseguindo daqui. Obrigada. Camila, vou ter então que partilhar o meu ecrã. Um minutinho, peço desculpas a todos. Eu vou novamente partilhar o meu ecrã. Agora eu consegui aqui, desculpem. Pronto. Vamos começar falando um pouco sobre os nossos objetivos com esse webinar. E o primeiro objetivo é promover a sustentabilidade no turismo. Vamos compartilhar aqui exemplos de boas práticas no setor e, com isso, a gente pretende inspirar vocês a adotarem também boas práticas nos seus negócios. Além disso, nós queremos divulgar a certificação B Corp, explicar o que ela significa e o impacto positivo que ela gera. Por último, queremos incentivá-los à ação. A ideia é que vocês saiam desse webinar com ideias sustentáveis para os seus negócios e já tracem um plano de ação para obter a certificação. Então, vamos lá, né? Essa é a agenda do nosso webinar. Vamos começar falando dos desafios e tendências no setor do turismo, para entendermos por que uma abordagem sustentável é tão importante. Em seguida, vamos falar sobre alguns cases de boas práticas adotados por empresas B Corp no setor do turismo. E depois disso, eu vou explicar um pouco sobre o movimento B Corp e a certificação. E vou conversar com a Rochelle Turner para ela nos contar um pouco sobre a sua experiência com a certificação nesse setor. Nós finalizaremos o webinar discutindo quais são os próximos passos para a gente começar uma jornada sustentável. E por uma questão só de otimização de tempo, a gente vai deixar as perguntas e comentários para a parte final do webinar. Mas quem quiser já fazer alguma pergunta durante a apresentação, pode usar o chat do Zoom e nós vamos tentar responder no próprio chat ou no final do webinar, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os desafios e tendências no setor do turismo. E antes de mergulharmos, né, no tema principal do webinar, eu queria começar com uma reflexão sobre a importância do setor do turismo, que é, sem dúvida, um dos grandes pilares da economia global e regional. O turismo, ele é muito mais do que só lazer ou viagens. Ele gera um impacto significativo em várias frentes. Em Portugal, por exemplo, o turismo ele contribui com cerca de 13% do PIB. Isso equivale a um volume considerável de riqueza circulando no país e mais de 335 mil empregos diretos, o que representa 7% do total da economia nacional. E é também um setor que se destaca pela inclusão social, empregando 59% de mulheres, um número muito acima da média geral de 49% no resto da economia portuguesa.
Além disso, o turismo ele tem uma enorme capacidade de fortalecer o desenvolvimento comunitário. Ele promove pequenos negócios locais e incentiva investimentos em infraestrutura, que beneficiam não só os visitantes, mas também as comunidades anfitriãs. E é também um agente de preservação cultural, ao promover patrimônios históricos, culturais e arquitetônicos. No entanto, assim como todos os grandes setores da economia, o turismo ele também enfrenta desafios significativos que, se não forem abordados, eles podem comprometer com o futuro desse setor que é tão importante. E um dos principais desafios é o impacto ambiental. O turismo, muitas vezes, ele contribui para a destruição de habitats, poluição de áreas sensíveis, descarte inadequado de resíduos e sobrecarga de recursos naturais, como água e energia. A gente tem visto destinos muito populares enfrentando o risco de degradação ambiental por conta do excesso de visitantes. Além disso, existe toda uma pressão social sobre as comunidades locais. Em muitos casos, o turismo ele contribui para o aumento do custo de vida, a descaracterização cultural e até mesmo a redução da qualidade de vida dos moradores dessas regiões. Outro ponto crítico é a sazonalidade. Muitos empregos no turismo, eles são sazonais, mal remunerados e com poucas oportunidades de formação contínua. Isso acaba gerando instabilidade para os trabalhadores e dificuldade para atrair mão de obra qualificada. Por último, a gente precisa abordar o impacto das mudanças climáticas no setor. Eventos climáticos extremos têm afetado diretamente destinos turísticos, além de impactar a resiliência econômica de regiões inteiras que dependem desse setor. A gente viu recentemente algumas regiões turísticas, como Valência, por exemplo, e o impacto das alterações climáticas nesses lugares. Apesar desses desafios, o setor do turismo ele tem mostrado grande capacidade de adaptação. Nos últimos anos, a gente tem visto mudanças importantes nos padrões de viagem e nas demandas dos turistas. Uma das tendências globais mais marcantes é o aumento do interesse por viagens sustentáveis. Viajar de forma sustentável foi identificado como uma das três principais tendências globais no setor do turismo em 2023. E isso é especialmente impulsionado pela geração Z, que são aqueles que nasceram entre 97 e 2012, que está cada vez mais consciente da sua pegada ambiental. Esses jovens, eles buscam experiências que não apenas proporcionem lazer, mas que também deixem um impacto positivo nas comunidades locais e no meio ambiente que eles visitam. E esse movimento está transformando o setor, incentivando empresas a adotarem práticas mais responsáveis e inovadoras. Empresas que integram a sustentabilidade em seus modelos de negócio tendem a ser mais resilientes e competitivas no longo prazo. Por isso, é essencial que o turismo adote uma abordagem que vá além do crescimento econômico. A gente precisa de estratégias que incluam a redução de resíduos, a gestão eficiente de recursos, a redução da pegada de carbono, além de práticas que envolvam as comunidades locais, promovam a preservação cultural e invistam na conscientização dos turistas e na formação contínua de profissionais desse setor. As iniciativas que a gente vai ver a seguir, de B-Corps do setor do turismo, mostram que a sustentabilidade pode e deve ser o coração de qualquer negócio. E um spoiler, tá? Ser sustentável não é só reduzir os impactos ambientais, é também criar valor para as comunidades, proteger o patrimônio local e fortalecer a empresa diante de desafios globais, como crises econômicas, por exemplo. A gente trouxe aqui exemplos práticos de diferentes tipos de negócios do turismo, como um resort, um hotel rural, um hotel urbano e uma agência de viagens, para mostrar para vocês que a sustentabilidade ela pode ser aplicada de várias formas, independentemente do perfil ou tamanho da empresa. Então, vamos ver como esses negócios eles estão fazendo a diferença. Vamos começar pelo Artiem, que é uma cadeia de hotéis que tem sede nas Ilhas Baleares, na Espanha. E eles têm resorts e hotéis espalhados por Menorca, Madrid e nas Astúrias.
O Artien foi a primeira cadeia hoteleira na Europa a obter a certificação B Corp. Eles são uma empresa familiar e já está indo para a quarta geração. Em 2020, obtiveram uma pontuação de 83 pontos, um pouco acima do mínimo de 80 pontos exigido. E recentemente, eles fizeram a recertificação deles e obtiveram uma pontuação de 118,8, o que mostra para a gente que as empresas certificadas elas estão sempre buscando uma melhoria contínua, mesmo depois da certificação, porque não existe perfeição. O que existe é uma busca constante por se autoaperfeiçoar. Então, vamos ver um pouquinho das iniciativas adotadas pelo Artsen. Em 2018, eles lançaram o projeto 880, que busca reduzir em 80% a emissão de gases de efeito estufa em 8 anos. E só para vocês terem uma ideia, em 2023, o Artin atingiu 50% dessa meta do projeto 880. E como que eles fizeram isso? O Artin adotou, por exemplo, o uso de tecnologia IoT que conecta dispositivos como sensores, sistemas de iluminação, climatização, entre eles e a internet. E isso permite que eles monitorem em tempo real e garantam um consumo eficiente de energia. Com isso, o hotel consegue fazer uma gestão automatizada de todos os processos que gastam energia elétrica e pode avaliar onde tem mais desperdício, possíveis avarias. Além disso, eles têm sistemas de recuperação de calor que captura o ar quente dos aparelhos de ar-condicionado para aquecer a água sanitária do hotel. E outras medidas que eles adotaram foram iluminação LED, instalação de painéis solares. Outra meta ambiciosa, como vocês podem ver nesse slide, que foi adotada pelo Artien, foi a redução do desperdício de água em até 70% até 2030. Para isso, eles implementaram um sistema que reutiliza a mesma água em 3 funções diferentes. Eles começam fazendo uma osmose reversa para a lavagem de utensílios do hotel. Em seguida, o rejeito do processo da osmose reversa abastece a água das piscinas e spas. E, por fim, reservatórios que acumulam água dos filtros das piscinas utilizam essa mesma água para irrigar áreas verdes. Além disso, eles eliminaram garrafas de plástico por garrafas de vidro envasadas no próprio hotel e instalaram filtros de água em zonas comuns, que podem ser usados pelos hóspedes. Esses são apenas alguns exemplos das iniciativas que eles tiveram para evitar o desperdício de água. O Artien lançou também uma iniciativa chamada Artien Quilômetro Zero, que incentiva o turismo local, dando desconto de até 25% para moradores da região. Eles têm também diversos projetos sociais, como, por exemplo, o Quarto Solidário, que eles lançaram na época da pandemia, onde 100% da receita com o quarto vai para uma organização de caridade espanhola. Inclusive, isso é uma forma interessante de envolver e comunicar ao cliente e também aos seus funcionários as ações filantrópicas do hotel. Outro ponto bem importante é que o Artin ele tem um sistema de remuneração que é vinculado aos objetivos econômicos, sociais e de meio ambiente, para que todos se sintam envolvidos na conquista dessas metas. Eles têm também um programa forte de treinamento em equipe em práticas sustentáveis. E isso é muito importante, porque os funcionários, eles não são só as pessoas que vão operacionalizar as medidas, mas eles são também os embaixadores dessa mentalidade junto aos clientes. Então, necessariamente, os funcionários eles têm que estar envolvidos e cientes da importância dessas iniciativas. Essa tabela é ótima. Ela mostra todas as parcerias do Artien com outras B Corps e reflete justamente um dos grandes benefícios de se fazer parte dessa comunidade de empresas. Apenas para dar um exemplo para vocês conseguem ver nessa tabela, a Rosa Parks, que é uma das parceiras do Artien, é a agência de comunicação usada por eles. Isso é um alinhamento de valores. Por quê? Porque é uma empresa que realmente vive essa mesma filosofia que o Artien, porque também é uma B Corp, e que vai poder transmitir todos esses valores da Artien no seu material de comunicação. Vamos falar agora o nosso próximo case, que é o Montemar Eco Luxury Villas, que fica nas Ilhas Galápagos, no Equador.
Esse é um outro exemplo de um hotel que está também que está localizado numa ilha, no arquipélago de Galápagos, que fica a aproximadamente 1.000 quilômetros de distância do continente equatoriano. E justamente por estar localizado em uma ilha, que os donos do hotel viram de perto questões sensíveis vividas pelos habitantes da ilha e que normalmente nós que vivemos no continente não sentimos. Por exemplo, instabilidade do fornecimento de energia elétrica, porque depende, né, do envio de combustível fóssil do continente, água com odor e contaminada, enorme quantidade de lixo gerado, fornecimento de alimentos dependente do envio do continente. Tudo isso deixa a população das Ilhas Galápagos extremamente vulnerável. Todas essas questões acabaram por motivá-los a desenvolverem o projeto do hotel, de uma forma que eles buscam soluções para esses problemas. Antes de eu passar para as iniciativas, só vale comentar, esse link que eu coloquei aqui é um TEDx que foi apresentado pela dona do hotel e vale a pena vocês assistirem depois, porque ela fala uma coisa muito interessante. A gente tem que agir e ter um comportamento como se todos nós vivêssemos numa ilha, porque de fato nós vivemos, né? Essa ilha se chama Planeta Terra, então a gente tem que sempre ter esse mesmo mindset que eles tiveram morando nas Ilhas Galápagos. Vou falar um pouquinho agora das iniciativas. Começando pelas construções, eles utilizaram materiais locais, como, por exemplo, bambu, cedro, lava. Esses materiais, eles não rompem com o equilíbrio natural, eles são facilmente replicáveis e não precisam ser importados do continente. A lava, por exemplo, utilizada na cobertura das vilas, ajuda inclusive no controle da temperatura das vilas e tem baixíssimo custo de manutenção, porque é mais fácil de limpar e precisa pintar menos vezes. As vilas do Montemar, elas são ecoeficientes. 100% da água utilizada é proveniente da captação da chuva e 100% da energia utilizada por eles provém de painéis solares. A iluminação é toda de LED, eletrodomésticos de baixo consumo energético, disposição das casas conforme a direção do vento. Essas são só algumas das iniciativas adotadas por eles para reduzir o consumo de energia e água. E eles têm também um sistema ecológico de tratamento de águas residuais, onde eles filtram a água através de um sistema de lava, né, de pedras vulcânicas, e essa água ela é depois utilizada para irrigar plantas perenes. O Montemar, eles têm também uma grande produção de alimentos frescos e orgânicos na própria propriedade do hotel, que abastece tanto o hotel quanto o restaurante deles. Eles, inclusive, produzem e comercializam café orgânico, e a renda obtida com esse café ajuda a financiar o projeto de proteção das tartarugas gigantes nativas da região. O Montemar tem diversas iniciativas comunitárias, como workshops para a comunidade local e apoio também a um fundo que ajuda a preparar jovens academicamente para entrarem na faculdade. Agora a gente vai sair um pouquinho da zona rural e ir em direção aos centros urbanos. Vamos falar de um novo conceito de hotel que foi desenvolvido para os nômades globais, que são pessoas que não têm residência fixa e que viajam para diferentes partes do mundo e trabalham remotamente, aproveitando a flexibilidade que a tecnologia oferece. Zoku em japonês significa família ou tribo, e a ideia é justamente essa: fazer com que os hóspedes tenham o conforto de um lar com as facilidades de um escritório, além de fazerem parte de uma comunidade vibrante e conectada. Os lofts do Zoku foram projetados para serem mais do que um quarto de hotel, eles são multifuncionais. Cada loft integra uma cozinha totalmente equipada, mesa espaçosa que pode servir como área de trabalho para refeições, suprimentos de escritório, conexão de internet super rápida e estável, sala de estar confortável, cama elevada e retrátil, otimizando o espaço e mantendo a área de dormir separada, espaços de armazenamento inteligentes que maximizam a organização sem comprometer o design. Vocês podem ver nessa foto do slide anterior como que realmente a cama ela fica mais para cima e é retrátil, essa escada ela entra para que justamente não tenha aquela cara de quarto de hotel.
Os edifícios dos hotéis deles têm certificações que atendem a altos padrões de sustentabilidade, focados no uso inteligente dos recursos. Os terraços dos prédios têm jardins e hortas que, além de proverem alimentos, ajudam a resfriar os edifícios e captam a água da chuva. Os prédios têm também sistemas de ventilação com recuperação de calor, o mesmo que eu citei para o Artien. Além disso, 100% da energia utilizada por eles provém de fontes renováveis. E outra iniciativa que, a meu ver, é o grande diferencial deles, os Ocu promove conexões humanas, através de zonas de convivência e espaços de coworking que incentivam a socialização dos hóspedes. O hotel, ele promove eventos regularmente, que ajudam na conexão dos hóspedes com a comunidade local. E eles têm, inclusive, a posição de um community manager, que é justamente uma pessoa que está ali para ajudar os hóspedes de longa temporada a se ambientarem na cidade, abrir conta em banco, etc. Bom, e por último, a gente vai falar sobre uma empresa fundada em Portugal, a Impact Trip, que tem como missão promover o turismo sustentável e responsável, criando experiências de viagem que geram impacto positivo nas comunidades locais. O propósito deles é conectar os viajantes com projetos sociais e ambientais, apoiando o desenvolvimento local e incentivando um modelo de turismo consciente. A Impact Trip, ela é uma agência de viagem social, ou seja, ela oferece experiências de voluntariado ambiental ou social em diferentes destinos. Por exemplo, pode-se ir para a Grécia e fazer parte de um programa de conservação marinha. Pode-se também fazer aulas de upcycling em Lisboa, onde você vai ajudar a construir skates para crianças carentes utilizando resíduos plásticos. Ou então pode-se também viajar para o Porto e participar de um programa que ajuda pessoas com deficiência física. Enfim, são diversas opções de trabalho social em diferentes destinos do mundo. É realmente assim muito interessante o trabalho deles. E eles têm também as Impact Houses, que são hostels localizados em Portugal, Grécia e Croácia, sendo que cada um tem um foco diferente. O Impact Beach House, em Portugal, tem um foco maior na preservação dos oceanos e da vida marinha, e ele oferece para os hóspedes workshops de conscientização, além de movimentos que põem em prática esses conceitos. O Impact House em Atenas, ele é dedicado à inclusão dos refugiados, oferecendo oportunidades de emprego e ajudando na reintegração dos refugiados na sociedade. Já o Impact Housing Split promove iniciativas junto aos hóspedes que visam a preservação do patrimônio local. Esses exemplos que a gente viu mostram que o turismo ele pode ser feito de uma forma sustentável e transformadora. Mas o que une essas empresas, né? Todas são B Corps. E isso não é apenas uma certificação, é um compromisso concreto de fazer negócio de uma forma diferente, mais justa, responsável e consciente. Então, a gente vai explorar agora o que é o movimento B Corp e a certificação. O movimento B Corp, ele propõe uma mudança no sistema econômico, que historicamente tem priorizado a criação de valor apenas para o acionista, para um modelo que gera valor a todos os stakeholders. Ou seja, ele é um modelo mais inclusivo, regenerativo para o meio ambiente, não extrativo, e que ao invés de priorizar ganhos de curto prazo, ele prioriza a sustentabilidade do negócio no longo prazo. E a partir daí vem a ideia da interdependência, que significa que as empresas, elas não operam de forma isolada, elas fazem parte de um ecossistema global. E aí todas as ações das empresas, elas têm impacto nas pessoas, no meio ambiente, nas comunidades. Então, ao invés de competir, as empresas elas têm que colaborar umas com as outras e buscar soluções para os desafios globais, como desigualdade social, mudanças climáticas. Hoje, são mais de 9.500 B Corps ao redor do mundo, distribuídas em 102 países diferentes. E esse número só cresce, como vocês podem ver. A B-Lab Europe, ela começou em 2013 e vimos um crescimento constante no número de B Corps em toda a Europa desde então. Isso mostra o quê? Que tem uma demanda cada vez maior por um melhor modelo de negócios por parte das empresas.
Nesse slide, a gente pode ver exemplos de algumas B Corps, provavelmente conhecidas por vocês, e que fazem parte dessa comunidade de mais de 9.500 empresas. Se você quer saber mais sobre as empresas que fazem parte dessa comunidade, você pode acessar o Diretório Público de B Corps no site deles e fazer buscas por setor, tamanho, país, até indústria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação B Corp. E antes de começar o processo, você tem que sempre ter atenção para 3 pontos. Tem que avaliar se a empresa ela atende aos critérios de elegibilidade, perdão, tem que ver se a empresa tem fins lucrativos, ela tem que ter no mínimo 1 ano de atividade e não pode ter envolvimento direto com indústrias controversas, como, por exemplo, tabaco, armas. O site da Belab tem uma lista completa de indústrias inelegíveis. E vale lembrar também que não tem restrição quanto à dimensão, né, o tamanho ou a localização da empresa. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Bee Impact Assessment, que eu vou chamar a partir de agora de BIA, que é uma ferramenta online confidencial e gratuita. O BIA avalia como a empresa impacta positivamente seus funcionários, clientes, comunidade e meio ambiente. Ele é o ponto de partida do processo de certificação B Corp e exige um mínimo de 80 pontos para se qualificar. O BI ele se divide em 5 áreas de impacto que são avaliadas pela Belab. Quais são? Governança, que avalia a ética, transparência e a responsabilidade corporativa da empresa. Trabalhadores, que mede o impacto nas condições de trabalho, benefícios, segurança e bem-estar dos funcionários. Comunidade, que analisa as práticas da empresa em relação à diversidade, inclusão, impacto social e cadeias de fornecimento. Meio ambiente, que avalia o impacto ambiental das operações, incluindo gestão de resíduos, emissões e consumo de recursos. E clientes, foca em como a empresa gera valor positivo para os seus clientes de forma ética e responsável. Mas o BIA, ele vai muito além do que ser uma simples ferramenta de certificação para as empresas. Ele é um recurso prático que oferece ideias e exemplos que ajudam as empresas a construir uma estratégia de sustentabilidade completa. Vocês conhecem o ditado: você não pode melhorar o que você não pode medir? Então, com base nas perguntas e respostas do BIA, a empresa ela consegue avaliar o seu impacto, identificar áreas que ela pode melhorar e pode desenvolver ações concretas para avançar em direção ao impacto positivo. E a não ser que o usuário aperte o botão de submeter o questionário, o mesmo não vai ser revisado pela Belab. Somente depois de submetido é que a Belab vai poder avaliar se a empresa atende aos padrões da Belab para a certificação. E como é que é o processo de certificação? Uma vez completado o BIA, a empresa ela tem que ter no mínimo 80 pontos para ser elegível à certificação. Porém, a Belab sempre recomenda que se tenha um pouco mais do que isso, pelo menos uns 85, 90 pontos, porque essa pontuação ela pode cair um pouco no processo de revisão. Em seguida, começa o processo de revisão da Belab, onde os analistas vão avaliar as informações fornecidas pela empresa, né, se elas estão corretas, para que ela entre nas classificações corretas de mercado, tamanho, setor, indústria. E depois dessa parte, o analista vai revisar as respostas dadas e pode ser que ele peça mais informações ou documentos que embasem as respostas. A empresa ela tem que também alterar os seus estatutos para materializar o seu propósito, que é gerar impacto positivo, né, tanto social quanto ambiental. E ela também vai alterar a forma de incluir os stakeholders nas suas tomadas de decisão. Essa mudança dos estatutos, ela é uma forma, né, de proteger o propósito da empresa no longo prazo, principalmente nos casos que você tem uma troca de liderança, né, no futuro. E, por fim, a empresa ela tem que assinar um termo de compromisso e a declaração de interdependência da B Corp. Esse slide, ele mostra quais são os custos que as empresas incorrem. E, basicamente, são 2 custos. A taxa anual de certificação, que é cobrada de todas as B Corps anualmente, e a taxa de verificação, que é cobrada apenas no processo de certificação ou recertificação, né, que tem que ser a cada 3 anos.
E notem que Portugal é classificado como mercado emergente pela Belab, por isso paga esse valor reduzido que está indicado na tabela da taxa anual de certificação, ok? E quais são as vantagens da certificação? A certificação B Corp, ela se destaca porque ela avalia a empresa de forma abrangente, cobrindo não só o impacto ambiental, mas também o social, econômico, de governança. E isso é especialmente relevante no turismo, onde muitas certificações focam apenas no meio ambiente, enquanto que a B Corp, ela considera todas as áreas de impacto da empresa. Além disso, o símbolo da B Corp, aquele B, ele é amplamente reconhecido em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde o movimento nasceu. E isso traz uma vantagem super importante, já que temos visto um aumento significativo de turistas em Portugal, inclusive americanos, que identificam e confiam nessa certificação. Ser uma B Corp também cria oportunidades para parcerias com empresas alinhadas, acesso a financiamentos sustentáveis e ajuda também a atrair e reter talentos que procuram trabalhar numa empresa que tenha propósito e impacto positivo. De viu até aqui o que significa, né, ser uma B Corp e os benefícios dessa certificação. Agora, vamos ver como isso se traduz na prática. E quem vai trazer essa experiência é a Rochelle Turner, que é especialista de impacto na Intrepid Travel e co-chair do Travel by B Corp. Ela vai compartilhar conosco como foi o processo de certificação da Intrepid, os impactos gerados e as oportunidades que surgiram por fazer parte dessa comunidade, a Travel by B Corp. Hi, Rochelle. Thank you so much. Hi. Thank you so much for joining us today and for sharing your valuable experience. So when you're ready, please feel free to go ahead, okay? Thank you. Por favor, perdoe-me por falar en inglés. I moved to Portugal in July and I live in Carcavelos in just outside Lisbon, but I'm learning Portuguese and very, very slow. So thank you. That is me. I work at Intrepid Travel and I co-chair a group of B Corps in the travel industry in the UK. And I'll talk about both of those things in a moment. Then next slide. So Intrepid Travel, I don't know if many of you know about Intrepid. I know some of you do. We are a quite large B Corp in the travel industry. We run small group adventure tours in about 100 countries around the world and have maybe about 900 to 1,000 different trips that we offer in all of those places. Most of those trips are very low impact. They are all small groups, maximum 15 or 16 people, and they all go into local communities. They don't go into big cities. They don't go to popular tourist attractions largely. Some of them are walking, hiking. Some of them are sitting in a van and visiting communities. The people that founded Intrepid, and I think this is really important for the B Corp, the people that founded Intrepid 35 years ago founded it because they were travelers. They loved traveling. And when they traveled, they would visit communities and they would get to meet the local people. And those local people would share meals with them and tell them their stories and get to know who they were as people. And they got to share who they were as people. It was this real understanding of what travel is and what travel could be about shared knowledge and shared understanding. And when they decided that they didn't want to do their jobs anymore, they wanted to start a travel company, that was very much at the heart of why they started their business. And B Corp is a bit about that. B Corp is a bit about making something bigger than your own business, sharing the value of your product, your industry with others, and being willing to share it with others rather than just keeping it to yourself. And if you are looking for B Corp certification,
because you think it will bring more money into your business. Maybe that's true, but that's not the reason to become a B Corp. The reason to become a B Corp is you believe that with business, you can create a better world. You can remove barriers, you can create better opportunities for people, you can help women in society, you can help groups, you can replant and reforest nature, you can do something that business can do that we all need in the world that we're living in at the moment. B Corps have to recertify every 3 years because we know that if you think about sustainability, the things that we do today are really good compared to what we did 10 years ago or 15 years ago. The science is moving on, the best practices are moving on, and everything moves in a direction. It's a journey of getting better. No one is perfect. And so because of that, we have to continually prove every 3 years that we are doing what we say, that we are living our values, and we are good enough to get the B Corp certification. So at the moment, Intrepid is just going through our second recertification. We first certified in 2018 and then recertified during the COVID years, 2021, 22. And now we're going through our second recertification. And that will be announced at the end of January in about 2 weeks' time. I'm pleased to say that we have improved, but it's a lot of work for a company like ours. We have 32 different offices all around the world and 42 different businesses in those offices around the world. And every single one of them, we needed to certify as a B Corp. Now, a lot of that is shared. We have a central governance system. We have central HR. We have central policies on certain things around our brand and the rules around how we protect our customers from data protection, for example. So a lot, about 55% is shared, but the rest, 45%, we have to get information from each company and all of that detail. So it's a lot of work. But why is it worth it to us? The B Corp framework, as Camilla has already said, it's a framework that helps you get better. It helps you understand where you are and what things you need to do a little bit better. You start with nothing, and every good thing you do, you get points to get better, to reach the threshold goal currently of 80 points. But this has helped us because it guides us. Where we realize that we do not get the score that we want, we think, well, what can we do next time to do better? And why is it important to do that? And so some examples, we didn't really have a way of connecting our foundation, our philanthropy, with our trips. And over the last 3 or 4 years, we've really found ways that actually, when customers go on our trips, they can go and meet the people that we are supporting through our charity work. And actually, those trips and those activities that they're doing with our charity partners are the things that our customers enjoy most about their trips. For example, one of them in South Africa, this group of women, just women, no guns, no arms, but they are the ones that are protecting against rhino and other animal poaching. And so these women, this group of highly trained women, go out and do the patrols to try and make sure that the rhinos do not get killed. And we now take a group to visit these women who tell their story, explain why a group of women in a traditionally male society are doing this job, some of the things that they have seen, and some of the practices that they work towards. And this is a really exciting opportunity for the people on our trip. So bringing together our charity and our trips. And that's something that we realized that actually that's a benefit. And it makes us
even more beneficial because our customers like it. They rebook, they tell stories. It gives us press coverage, media attention. That tells stories. That gets more people aware of us. And so it's a win-win. It also helps us manage our impact, about guiding us to understand, well, what do our stakeholders want? Should we be getting the opinion of people? We visit a lot of people whose land is indigenous land. We need to find a way to make sure that we understand that that is their land, and how can we be respectful and come onto their land? What are the things that they want us to tell? What are the things they don't want us to tell? How are we doing that? And how are we building that into a trip? So it's not just us going, we want to go here, 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 and do everything. We have to be respectful and find that information. And it's also helping us to really embed our purpose within our entire business, to make sure that everyone, if you are just the cleaner in the office or you're the CEO, that this is important. And this means then also that our suppliers know it's important, and that our customers know it's important, and that we can make sure that we have rules in place so that everyone in the business understands what we should do and we shouldn't do. And ultimately, this is about managing risk, because we can manage risk in a way that makes it that we are more likely to survive things like the pandemic. We're more likely to survive things like natural disasters, and we're more likely to survive all sorts of things to do with our staffing. People want to stay in a company that looks after them and looks after the places and looks after the environment of that they're working in. So it's really important that this was a goal from the top of our business all the way down. It's not someone sitting in the middle of the department saying, do this, do this. I've been there. It doesn't work. You need the top-down buy-in. Do you want to go to the next slide? So Travel by B Corp is a group of companies. We now have 42 different companies, all B Corps. Some of them are hotels. Some of them are companies that operate behind the scenes as suppliers. So we have a law company, we have an insurance company, but they help to supply the travel industry. Others are, there we go, others are tour operators or accommodation suppliers. There's even a train tour operator, the one they're called Byway. And all of us work together to try and recognize that we can't do all of these things by ourselves, that our company is not big enough to change the way that people travel or to change the industry. So we do things like we share resources. Intrepid has written a policy on ethical marketing. How do you do ethical marketing in the right way? Some of these companies are really small and they don't have a sustainable marketing person or the time to do sustainable marketing. So they say to us, can we please have a look at your policy? Can you share that with us? Yeah, of course, here you go. Another company is doing something around over-tourism, a huge issue in our industry. They've already started and they've got a policy, and we've said to them, can we have a look at your policy? Because that's something that we think we need to do as well. Yes, sure, here you go. Collectively, we're doing webinars, almost like you do here with B-Lab in Portugal. We're doing webinars, and we're doing one on modern slavery and employment, because that's really important in an industry that hires a lot of people just on a temporary basis, or we work in countries where the rules are not always as strong as they are in European Union. We're also working around nature and mapping our dependencies and our impacts on nature and working together, because again, we don't have all the answers, just one company. It's a really lovely group. We phone each other up. We have regular chats and webinars, and it's a support group for the travel industry, because travel is different. Hotels, hospitalities are different to other companies. And some of the challenges that are faced in our industry are not faced elsewhere. And so while there are issues that we can share with other companies, it's useful to have this one group where we all talk together. And it's non-competitive. These are all our competitors, but then
So is buying a television, or so is buying a washing machine, or buying a luxury handbag. Those are all competition for the money that we have on a daily basis. And so you buy a holiday with a really good company that's doing good things, or you might buy something else. It's all competition, and we would rather our support to go with good companies that are doing good things. Then next slide. So I mentioned it before that if you are looking to become a B Corp because you think you will get a return on investment, Camilla shared with you how much it costs to become a B Corp, which depends on the size of your business. But if you are looking to become a B Corp because you think, I want to get that back, the B Corp logo will bring more people in, maybe it will. But there are so many other reasons. And people in my company think so too. We've been a B Corp since 2018. But some of the people in the finance department, they want to know, is it worth it? So I've just done some work looking at, is it worth it? So I've looked at our employees. We have the majority of people that come to work for Intrepid say the reason they want to work for Intrepid is because of our purpose. Yes, it's a good company. Yes, it's got lots of interest and it's got good branding, but it's the purpose. And so we're able to get really key, interesting, fun, really intelligent people into our business because we're a B Corp, or purpose is important to us. And that means that higher productivity, we look after, and B Corp framework helps us understand things that are important, and we build that into our business. And that means ultimately that people are happier. So that means that fewer people leave the business, and that saves us a lot of money. And so I've quantified that. Customers. Some customers are interested in B Corp, and some customers will say that they're interested in buying sustainability. Most are not, I know that. But there is a small proportion, and I've been able to find some of them that say the reason they traveled with Intrepid was because we're a B Corp. Tiny numbers, tiny. But that tiny number, if you multiply it by the average price of a trip, works out to a slightly bigger number. So there is a small group of people who are willing to say this is important. Regulation and risk. There's a lot of regulation coming in through Europe at the moment. There's a lot of regulation coming in other parts of the world. And understanding that, because you've already done the work, you've already done the due diligence, means that you're ahead of the game. You're already done what you need to do, and your reputational risks are looked after because you've been through the process. Through finance, if you've got investors, you will know that increasingly they are starting to prioritize ESG. If you're looking for a loan, one of the loan options now is a sustainability-linked loan. A sustainability-linked loan will require you to meet certain criteria and certain sustainability targets, but as a result, they will give you a much better interest rate. And that's one of the things that we're looking into as a business at the moment. But we've done that hard work. It's already done. It's really much easier to get because that hard work of B Corp is done. Partnerships. We have signed partnerships with other B Corps because we want to align with B Corps. We want to align with companies that share our values. But it's also allowed us to align with governmental organizations that they are also looking to ensure that their reputational risk is looked after. And also international development organizations that are doing a lot of work to upskill people, but they don't have the demand. We can bring the demand, we can bring people to the trips, but they want to work with companies that are showing that they are moving in the right direction on sustainability. Brand, it protects us, it furthers the trust. People trust brands, some brands, and the more that they can see that we are a trustworthy brand helps us stand out in a very crowded marketplace. It helps us invest in our suppliers and in the relationships with our suppliers. It helps us maintain that, because then if something goes wrong, our suppliers are willing to help us in a way that they might not be willing to help other companies that they've not worked with, or other companies that don't pay them on time, or other companies that don't have that willingness to support them in a way that B Corp companies tend to.
It also allows for innovation. By looking at the framework, the B impact assessment, the BIA framework, it allows you to think, oh, what if we did this? What if we did that? And you're incentivized by the point structure or by becoming a B Corp, but it does give you that freedom to think, oh, we could do something really interesting and innovative. And there's a lot that we're trying to do and that we've been able to see that has, because of the freedom of being a B Corp and having that purpose at our heart. Leadership and advocacy, being standing out. And again, that ultimately builds the brand, which ultimately builds the customers, which ultimately helps the finance. Standing above and being part of something bigger and lending your voice to change policy, to support groups of people who might otherwise not get supported. And then ultimately, which is the most important thing on here, you do this because purpose is the reason. You believe in purpose, and so you buy into the purpose. And that is why our people believe that being a B Corp is important and has helped us in our performance. I think that's it. Great. Thank you so much, Rochelle, for being with us today and for sharing your experience. Your insights were really, really valuable. Thank you. Agora vamos seguir adiante para a parte final da nossa apresentação, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os próximos passos que a gente sugere que vocês sigam após saírem desse webinar. Agora que vocês conhecem o BIA Impact Assessment e entendem as vantagens que ele oferece, aproveitem essa oportunidade. O BIA, ele é uma ferramenta online, gratuita e confidencial, pronta para ajudar vocês a iniciar ou até acelerar a jornada rumo ao impacto positivo. Então, a gente convida vocês a acessarem o link que está nessa tela e já criarem a conta da sua empresa. Não esperem a perfeição, o momento ideal para começar. O BIA ele foi feito justamente para ajudar as empresas a traçarem uma estratégia de sustentabilidade, de melhoria contínua ao longo da sua jornada. E ele oferece várias funcionalidades que vão apoiar vocês nesse processo. Por exemplo, o relatório de melhorias que vocês estão vendo aí na tela, ele permite vocês a compararem o desempenho da sua empresa com outras do mesmo país, setor ou porte. Além disso, a comparação por áreas e sub-áreas de impacto ajuda a identificar exatamente onde é possível melhorar. Outra funcionalidade que eu acho bastante interessante é a opção de definir objetivos, como vocês podem ver aí na tela. Se uma resposta no BIA não atinge o resultado esperado, e vocês conseguem ver isso automaticamente na hora que vocês estão respondendo, vocês conseguem ver a pontuação, se atinge o máximo ou não, vocês podem criar um objetivo personalizado para aquela questão, definindo a resposta que vocês gostariam de dar e uma justificativa e um prazo para alcançar aquele objetivo. Eu acho isso incrível, porque é uma forma de você gerenciar os seus objetivos através do BIA. E, por fim, o plano de ação para obter a certificação B Corp. Esse processo, como vocês podem ver, ele pode ser feito de forma autônoma, utilizando todas as ferramentas que estão disponíveis no BIA, além dos recursos também oferecidos pela BILAB, como webinars, guias e knowledge base, que estão disponíveis no site da BILAB e que oferecem informações bastante úteis para quem está aplicando. Inclusive, no BIA, todas as perguntas, você tem a aba que você tem Saiba Mais, você tem as perguntas e respostas, você tem respostas sobre aquela pergunta, o que significa, e às vezes até exemplos práticos do que seria aquilo. Mas, se vocês preferirem, vocês podem contar com o apoio de um B-Leader, como eu. Os B-Leaders são pessoas que orientam a empresa no preenchimento do BIA e criam um plano de melhorias e atuam como se fosse uma ponte entre a empresa e a B-Lab. Então, independentemente do caminho que vocês escolherem, o importante é dar o primeiro passo. E agora, antes da gente encerrar o webinar, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês e o interesse também por esse tema que, a meu ver, é tão importante. Eu espero que tenham saído daqui inspirados a colocar todos esses aprendizados em prática.
E a gente agora vai abrir para as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar agora. Quem tiver alguma pergunta, basta levantar a mão. Na opção de reagir no Zoom, você consegue levantar a mão. E aí eu consigo ver se a pessoa tem alguma dúvida e posso abrir o áudio da pessoa que está com a dúvida, ok? Joana. Sim, sim, posso responder. A Joana está com uma dúvida. Boa tarde a todos. Portanto, a certificação B Corp é baseada nos standards B Corp, ok? Que são estabelecidos mesmo pela BILAB globalmente. São estabelecidos por consulta também da rede, seja de B Corp, seja de não B Corp. Hoje andamos já na sexta versão, desde 2005, que foi o ano de criação do movimento, e está justamente em curso uma revisão e vão ser publicados novos estándares este ano. Portanto, são estándares próprios da B Corp. Obrigada, Letícia. Segunda pergunta? Sim, sim. Tinha uma pessoa com a mão levantada, Joana. Era eu, sim, exatamente. Como vai? Tudo bem? Olá, muito boa tarde. Para quem tem já outras certificações ao nível da sustentabilidade, é possível de alguma forma inserir os requisitos, alguns requisitos que serão comuns, porque o que nós sentimos é que existem certificações atrás de certificações atrás de certificações, e o trabalho, especialmente para micro e pequenas empresas, é um trabalho que não existe um departamento para a sustentabilidade, são os colaboradores que têm que trabalhar nas certificações. E muitas vezes são certificações que são exigidas mesmo a nível de candidaturas, a nível do Turismo de Portugal, a própria Booking, a nível de alojamento turístico, que nos solicita as certificações para depois identificar os alojamentos sustentáveis, só que é um trabalho realmente que nós não conseguimos estar a abarcar todas as certificações que existem. Por isso eu questiono se de alguma forma é possível uma integração ao nível de certificações já existentes em novas certificações, neste caso na B Corp. Letícia, não sei se você quer falar, mas é só fazer uma breve observação. Como a Letícia falou, a BILAB, ela define quais são os padrões que vão ser seguidos para a certificação da B Corp. Então, são padrões, são standards, como eles chamam, definidos pela BILAB, que ela acha importantes nas 5 áreas de impacto. Então, na verdade, não segue a mesma lógica e os pré-requisitos de outras certificações. Porém, quando a empresa, por exemplo, tem outra certificação, por exemplo, ISO 14001, enfim, tem uma outra certificação, isso pode ajudar a empresa, uma vez que ela já está bastante preparada em várias áreas. Então, na parte da empresa, do perfil da empresa, você pode colocar essa informação de certificações, eles perguntam isso, e isso também vai indiretamente te ajudar, porque você já vai estar preparada em muitas das perguntas que terão que ser respondidas. Mas respondendo assim, de forma direta a sua pergunta, não existe essa integração entre as certificações, uma vez que a certificação B Corp, ela tem os critérios próprios estabelecidos pela BELAB. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Fiquem à vontade. Vou ver aqui o chat. Bom, pessoal, muito obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Não vejo mais ninguém com a mão levantada.
Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Me coloco à disposição, a Beleb e a Rochelle também. Os contatos estão no final da apresentação. E, como eu disse anteriormente, vamos colocar em ação agora tudo que vocês aprenderam. E fiquem à vontade para acessar o BIA, que é uma ferramenta excelente. Ela não é só para certificação, ela também vai ajudar vocês a traçar a jornada de sustentabilidade da empresa de vocês, tá bom? Obrigada.